orar, que Deus abençoe, voltem muito mais vezes. Nesse momento, nós estamos em nossa conferência da família e eu gostaria já de chamar a nossa querida Fernanda, que vai trazer a palavra para nós hoje. É uma honra receber vocês aqui. Nós sabemos de tudo que Deus fez na vida de vocês e o quanto tem sido gratificante, o quanto vocês têm nos abençoado. Sei que hoje tem mais de Deus que você tem para derramar sobre as nossas vidas. Queria orar. Pai, Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, nesse momento, tocando, Pai, a vida da Fernanda, Pai, usando ela, Pai, com tudo aquilo que o Senhor já deu para ela, Pai, vem dando, Pai, cada vez mais a sua palavra, Senhor, Pai, a sua direção, Senhor, Pai, que ela venha, Pai, transbordar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para eles, tanto nos estudos quanto na vivência contigo, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar transbordando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém. Deus abençoe. Obrigada, Érica. Obrigada aos pastores dessa casa, né, que também têm abençoado a nossa vida, toda a liderança. Tem sido muito especial estar esses dias aqui. E o Senhor já tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Nós, como o pastor falou hoje de manhã, nós temos construído algo, né, diante da palavra de Deus, daquilo que Ele traz como orientação para nós, como família. E nós cremos que quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, ela com certeza gera frutos de bênção, frutos de alegria, frutos de satisfação e frutos que nos levam a um caminho de salvação. Amém? Nós cremos nisso e o Senhor, Ele tem mais para nós nessa noite. Você está preparado aí? Que bênção, né? Então eu me chamo Fernanda. Não sei quantos não vieram ontem, não tiveram a oportunidade de vir hoje de manhã, mas ontem a nossa filha estava conosco. Eu sou casada com o Thomas, faz 21 anos. Esse ano nós completaremos 22 de casado. A Helena tem 12 anos, já está no rolê dela de novo, né? Ela, graças a Deus, irmãos, ela é uma menina que ama estar na igreja. A gente fala, às vezes, a minha mãe não mora aqui, a gente tem que viajar, a gente fala, nós precisamos ir visitar a avó, porque minha mãe também é viúva, eu cuido da minha viúva lá, né? E ela, mas eu não quero faltar a célula, não quero faltar a igreja, né? Porque realmente é algo que está no coração dela e a gente louva a Deus por isso, que a gente vê que são frutos já gerados também de decisões importantes que nós tomamos como família, amém? E eu já queria, sem demora, nós abrimos a nossa Bíblia, você abra aí a tua palavra, nós vamos ler o texto de Mateus 7, 24 a 27. E depois nós vamos ler também, para quem está lá na mídia, Lucas 6, 46 a 49. Esse texto, amados, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ouvir esse texto ainda quando criança, mas eu lembro que sempre que eu ouvia esse texto, e até as professoras, né, da escola bíblica dominical nos davam desenhos para pintar, e os desenhos normalmente vinham com uma casa construída em cima de uma pedra e uma casa construída em cima de um morrinho de areia. E aquilo trouxe interpretações para a minha vida que realmente eu imaginava uma casa que seria construída em cima de uma pedra e uma casa que seria construída em cima de areia. E que realmente a que estava construída na rocha ficaria firme. Mas engraçado, queridos, que quando nós lemos esse mesmo texto lá em Lucas,
E ao estudar a palavra, ouvindo outros estudiosos da palavra de Deus, a gente identificou que Lucas, ele era um médico muito detalhista. E quando ele escreveu a Bíblia na linguagem dele, ele descrevia de uma maneira um pouco mais minuciosa, um pouco mais detalhada. E olha só o que diz o mesmo texto, descrevendo, porque essa foi uma mensagem, foi uma metáfora, na verdade, que Jesus usou em uma das últimas mensagens que ele deixou aos discípulos. Está lá em Lucas descrita dessa forma: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, olha o que ele diz aqui, cavou fundo, muito fundo, e colocou alicerces na rocha. Quando veio inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar ela, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, queridos, o que é essa metáfora que Jesus estava falando aqui? Era sobre a construção de uma casa? Não. Ela estava querendo dizer sobre algo que nós precisamos construir por baixo dela, que é o alicerce. Quando nós vamos e olhamos uma construção que está sendo erguida, muitas vezes nós passamos por lá e já vemos algo grandioso sendo levantado naquele lugar. Mas, bem na verdade, aquela construção, quanto maior ela é, mais tempo ela leva mais tempo para ser executado. Por quê? Porque eles estão cavando cada vez mais fundo para que aquela construção tenha alicerces. E nós, como família, queridos, nós precisamos entender que qual de nós que casa, que tem filhos, que constrói família para viver uma desgraça? Não, né? Nós queremos casamentos felizes, filhos felizes, nós queremos uma família bem constituída diante de Deus. Mas, queridos, muitas vezes aquela casa bonita que a gente enxerga construída, ela não significa que tenha um bom alicerce. Porque a casa que se constrói em cima da areia, ou a casa que se constrói em cima da rocha, ela pode ter a mesma beleza por fora. Mas, quando chegar as tempestades, é a casa que será construída com alicerces que vai perdurar. É a casa que foi construída para baixo primeiro, que ela foi realmente enxertada em uma rocha. Quando cava, encontra a rocha, é que ela não vai ser derrubada. Porque como nós já falamos aqui nesses 2 dias, é fato que as tempestades vão chegar na nossa casa, é fato que os dias ruins, os dias maus, as situações financeiras e tantas outras, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, dificuldades no trabalho, elas vão alcançar a nossa casa. Mas o que determina se ela ficará de pé ou se ela será destruída completamente será o alicerce. E quem é essa rocha que o texto fala? Queridos, é Deus. Essa rocha é Deus. A casa por fora pode ser bonita, mas o que vai sustentá-la são os alicerces. E meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, aqui eu quero trazer a sua atenção para um fator. Essa é uma responsabilidade que cada um de nós precisamos assumir individualmente. Sabe, queridos, a nossa casa bonita por fora, bonita por dentro, talvez sejam frutos gerados em família. Mas a verdade é que muitas decisões que nós precisamos para colher esses frutos, nós precisamos decidir no individual. Nós precisamos, como seres individuais, assumir essa responsabilidade. Então, se eu, como esposa,
sonho algo para o meu casamento, para a minha família, eu tenho responsabilidades como mulher dentro dessa casa. Assim como você, marido, esposo, tem responsabilidades, assim como você, ainda que jovem, adolescente, ainda que criança, já tem as suas responsabilidades. É como se a casa por fora fosse algo que a gente vai construir juntos e decorar juntos, mas o alicerce, cada um de nós tem a responsabilidade de carregar um tijolinho. E de tijolinho em tijolinho, de estaca em estaca, nós vamos dar estrutura para essa casa. Então, queridos, a caminhada com Deus é algo que ela começa de forma muito pessoal. Eu aceito Jesus, eu recebo essa palavra, eu escuto a palavra de Deus, isso tem um poder, mexe com o meu espírito, eu aceito ele na minha vida. Isso é totalmente pessoal, mas ela nunca vai terminar de forma isolada. Talvez você está aqui nessa noite com a sua família. Você decidiu vir aqui para esse lugar porque, afinal de contas, é uma conferência de família. Mas talvez você está aqui nesse lugar hoje sozinha, ou sozinho, ou você como jovem, adolescente, é o único convertido dentro da tua casa. E nós temos realidades como essa sempre. Quem dera todos nós estivéssemos com os nossos filhos, com os nossos maridos aqui sempre, mas essa não é uma realidade. Mas fato é, queridos, que essa decisão de estar buscando aqui é um fato isolado e pessoal, mas o resultado disso aqui vai ser transferido para a tua família. O resultado disso aqui vai ser transbordado sobre a tua família e não vai ficar de forma isolada. Deus nos salva individualmente, mas Ele nos conecta, essa salvação nos conecta para um propósito alcançado em família. A responsabilidade nossa é pessoal, mas o nosso impacto vai ser coletivo, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Eu gostaria que, eu não costumo fazer isso, tá? Mas como é de família, eu queria que você olhasse aí para a sua família e falasse assim: o propósito é familiar. Diga aí, o propósito é familiar. E a salvação é individual. Amém? E nós já vamos para o primeiro ponto dessa pregação, que realmente é isso, queridos. A salvação é uma decisão individual. E eu e você precisamos decidir sobre isso. A palavra de Deus em Romanos 14:12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Queridos, cada um de nós precisamos tomar a nossa decisão por Cristo. Nós cantamos nessa noite o que Ele fez por nós. Nós declaramos em louvores, e sabe, queridos, isso mexe comigo, porque eu e meu esposo, quando nós éramos jovens, nós tivemos grandes líderes de Deus na nossa vida, que de uma forma tão especial, eles nos mostraram, nós já éramos crentes, né? Eu me converti com 6 anos de idade, que minha mãe me levava para a igreja, e o Thomas nasceu quase lá no púlpito da igreja. Mas nós tivemos a nossa experiência enquanto adolescentes, jovens, nós tivemos um momento em que nós entendemos essa verdade e tomamos a nossa decisão de salvação. Porque isso é algo grandioso que foi conquistado na cruz por mim e por você, queridos. Tem um poder que atua até hoje nas nossas vidas de maneira sobrenatural. Sabe, aquela vitória conquistada na cruz, quando Ele morreu, quando o véu se rasgou. Sabe o que significa o rasgar do véu, queridos? E isso é algo que me empolga muito. É que quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, o Senhor estava falando assim: ei, eu não estou mais em um lugar para o santo dos santos, não. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero morar e habitar dentro de vocês. Essa é a gloriosa salvação para as nossas vidas. Esse é o poder da cruz aplicado em nós. Ele decidiu, Ele sabe quem você é. Escute nessa noite, Ele sabe quem você é, o que você fez, o que você pratica. Ele não está nem aí. Ele está pronto nessa noite dizendo assim: eu perdoo os seus pecados e quero habitar dentro de você. A sua decisão irá transformar você, a sua casa, as suas atitudes, tudo. Decida.
Decida por essa salvação. Ela é individual. Não existe herança espiritual, queridos. A fé não se transfere. A fé é algo que nós desenvolvemos dentro de nós. Você precisa tomar essa decisão se você ainda não tomou. Ninguém será salvo pela fé do outro. Você precisa crer nisso. E decidir. Se o Senhor está falando com você aí, você vai ter oportunidade disso hoje. Cada membro precisa de um encontro pessoal com Deus. Cada um de nós, queridos, ainda que em famílias, ainda que muitos estejam lá, nós precisamos decidir ter esse encontro com Deus. E essa transformação vai começar em nosso interior. Não há o que o Senhor não transforme quando nós nos colocamos e submetemos aos propósitos de Deus. E o segundo ponto que nós queremos falar nessa noite é que o propósito de Deus na minha vida, aí sim, Ele alcança a minha família. Porque eu decido estar com Jesus, caminhar com Ele, ser obediente a essa palavra, me alicerçar e construir a minha casa em cima desses alicerces. E aí sim, Deus alcança a minha família. Em Josué 24:15 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez isso ainda não seja uma realidade, mas você pode declarar com seu coração, com seus lábios, se aproprie dessa palavra. Fala: Senhor, eu creio, como está escrito em Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa se apropriar disso. Lá em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sabe, queridos, a família é algo tão importante para Deus. É uma instituição que foi constituída por Ele. E Ele sempre vai ter esse olhar para a nossa família. Ele vai salvar e quer salvar a sua vida e a sua casa. E a sua geração, de geração em geração em geração. Os meus netos e os netos dos meus netos. Eu sei que Ele vai atingir até que Ele venha. Esse é o anseio dEle e o projeto dEle para nós. Deus trabalha, Deus é um Deus de gerações. E a decisão de a sua decisão hoje de se submeter aos projetos, aquilo que o Senhor nos dá como direção, pode abrir caminhos espirituais para toda uma casa. Sabe quem estava aqui? Nossa, amor. Espera aí. Obrigado. Ele sabe que quando eu fico nervosa, vou fazer uma piada aqui, vocês vão. Quando eu fico nervosa, eu fico com a boca seca. Daqui a pouco eu estou falando com vocês e está assim. Sabe quando gruda os lábios no dente? Queridos, voltando aqui. Nós falamos hoje de manhã, meu esposo contou, para quem não estava aqui, vou resumir rapidinho, que o meu sogro sofreu muito com os pais dele, com o pai. A mãe se converteu, também era envolvida com outras coisas espirituais, mas quando ela se converteu, teve uma conversão genuína, mas eles sofriam muito com o pai do meu sogro, porque ele bebia demais, e isso veio através para os irmãos dele, inclusive. Eu vi uma cena, quando casei com o Thomas, de um tio nosso, que chegou lá em casa transtornado por causa da bebida. Ele via bichos andando na parede, porque ele já estava em uma certa abstinência, né? E nós tivemos que internar, assim, coisas terríveis de uma herança familiar. Algo que foi instituído. Mas na vida do meu sogro, ele entendeu o poder dessa palavra. Ele tomou posse disso e ele orou a respeito disso. Ele falou: Deus, aqui não. Na minha geração não vai acontecer mais. E de lá para cá, queridos, mudou a história da família. Hoje eu tenho certeza absoluta que nós vivemos bênçãos familiares que foram conquistadas por decisões de obediência do meu sogro. Por decisões de obediência da minha mãe, do meu pai, da minha sogra também. E minha filha e meus netos vão também viver isso, porque nós decidimos todos os dias. Então, nós precisamos ter essas decisões, queridos, porque há um projeto, um plano coletivo para Deus, para a tua família. Mas você precisa decidir. Você precisa, ei, chega por aqui.
Se você vive, queridos, um momento só escassez na tua casa, só dificuldade financeira atrás de financeira, você não lembra de um dia que você teve um refrigério. Ore a respeito disso. Nós fizemos uma imersão, eu e meu esposo, uma vez, nós fomos identificando quanta geração de dificuldade financeira na nossa família foi tendo. Ninguém sabe conseguindo completar estudo, ninguém conseguindo comprar casa, ninguém conseguindo comprar carro, é sempre dívida, dívida atrás de dívida. Eu falei, em nome de Jesus, nós não vamos viver isso na nossa casa. Nós vamos ser obedientes aos planos e projetos do Senhor e vamos ter e viver coisas diferentes dentro do nosso lar. Mas teve uma decisão de um só. Teve uma decisão de um casal, teve uma decisão de um jovem, de um adolescente que conheceu essa palavra e mudou, obedeceu. E como que nós podemos entender a verdade dessa palavra e ter realmente, conquistar tudo isso que sustenta esse propósito? Queridos, é através da santificação. A palavra de Deus em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Sabe, queridos, quando nós conhecemos a Deus e começamos a nos alimentar dessa palavra que tanto direcionamento traz para a nossa vida, quando nós, como família, tomamos a decisão de estar aqui, quantos de nós, fala a verdade, o feriado está aí, amanhã você vai emendar, você podia estar em onde se você quisesse. E por mais difícil, ou talvez outro rolê você não tinha, você decidiu estar aqui. E esse é o melhor lugar para eu e você como família estarmos. Se você conhece o poder dessa palavra e decide entrar num processo de santificação. Por quê? Porque nós entendemos que santificação não é perfeição, mas é um processo. Um processo que eu e você, enquanto cristãos, precisamos buscar diariamente nas nossas vidas. Mas a santificação é o caminho que vai sustentar todo esse propósito. É o caminho que vai sustentar toda a tua família. Santidade ao Senhor. É uma decisão diária de se afastar do pecado. Eu decido me afastar do pecado. Por quê? Quando nós decidimos nos aproximar de Deus, da verdade da palavra dEle, buscá-lo todos os dias, sabe, queridos, é muito importante nós estarmos aqui aos domingos, nessa unidade, exaltando ao nome do soberano, nos auxiliando, nos ajudando, sendo suporte uns aos outros. Isso é muito importante. Mas o Senhor quer algo de nós. Que amanhã, na segunda-feira, quando a sua rotina bater a sua porta, você tenha esse mesmo ânimo e esse mesmo desejo de encontrá-lo todas as manhãs. Talvez a tua devocional não é de manhã, é de noite, é no meio do dia, eu não sei qual momento é, mas o Senhor anseia por nós todos os dias, nos encontrar para nos receber com os ouvidos abertos, com o coração aberto, como se fosse terra fértil para que dê frutos. Ele quer falar conosco. Mas quando não entramos nesse processo de santificação, quando nos afastamos disso, nós colhemos consequências. E essas consequências são que nós, muitas vezes, perdemos a autoridade espiritual dentro da nossa casa. Se nós não estivermos perto do Senhor, buscando entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, nós vamos perdendo a autoridade espiritual dentro do nosso lar. E nós sabemos que nós temos essa autoridade. Você como sacerdote da tua casa, você mulher como auxiliadora que constrói, nós cremos que sobre a nossa casa nós temos uma autoridade. Por isso que o Senhor nos instrui a orar, a buscarmos o nome dEle, a face dEle, porque muitas vezes é lá dentro da sua casa que você vai precisar clamar o nome de Jesus, para tirar toda a dificuldade daquele lugar, aquele ambiente pesado.
Mas nós conquistamos essa autoridade quando nós estamos num processo de santificação. Quando nós não buscamos isso, o nosso testemunho enfraquece. Sabe, se a sua família não está tendo uma resposta na sociedade como você queria, é porque talvez o teu testemunho está enfraquecido. E sabe o que acontece, queridos, muitas vezes? Nós só estamos calados. O que o Senhor já fez por você que você nem tem testemunhado? Talvez alguém no teu trabalho, talvez alguém no ambiente escolar, na faculdade, ele precisa ouvir o que Deus já fez na tua casa. E você esquece de abrir a boca e falar. Nós caímos nesse erro. Eu me coloco nessa posição também, porque a falta de gratidão, queridos, faz a gente esquecer rapidamente das coisas que o Senhor faz por nós. Mas de quantas ciladas o Senhor já nos livrou, de quantos lugares ruins, de quantas tristezas, de quantas curas nós já tivemos, mas nós não testemunhamos. Porque quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais gratos nós seremos e mais anseio por dar esse testemunho nós teremos. Não deixe que o seu testemunho fique enfraquecido. O ambiente familiar se contamina espiritualmente. Queridos, o poder das trevas também ele atua fortemente contra nós. Principados, potestades, atacando nossa mente. E hoje em dia nós estamos tão expostos a coisas ruins, né? Esse celular, essa internet, ela é uma bênção, se ela é bem usada. Mas às vezes nós estamos enxergando, olhando, assistindo coisas que não edificam a nossa vida e estão só nos afastando, nos contaminando espiritualmente. E aí nós nos sentimos o quê? Fracos espiritualmente. Não deixe que a tua casa sinta, porque os resultados serão sentidos dentro da sua casa. Pode ser que primeiro você sinta aquela angústia, mas toda a sua casa vai acabar sentindo. Sabe o que acontece quando nós não estamos num processo de santificação? E nós falamos tantas coisas aqui nesse final de semana, enquanto família, que nós precisamos correr atrás para conquistar, para sermos famílias fortes. Mas muitas vezes nós caímos no erro de que nós estamos aqui ouvindo a palavra e assim, né? Ó o que você precisa fazer. Tá vendo? Precisa melhorar. Mas pouco nós puxamos para nós. E nós queremos muitas vezes fazer o quê? O papel do Espírito Santo. Convencer. Você precisa mudar. Você precisa melhorar, você precisa tomar a frente dessa casa, você é o sacerdote daqui, você tem que dar direção para essa família. E sim, esse é o papel do homem. Mas e a minha responsabilidade como mulher? Enquanto eu estiver, queridas, matracando, falando, esse não é o nosso papel. Põe joelho no chão, vai orar, clamar ao Espírito Santo e falar: Deus, eu tentei até aqui, mas é o Espírito Santo que convence. Nós já falamos aqui, queridos, esse final de semana nós falamos sobre tantas coisas. E talvez você saia daqui e isso ainda não surja impacto nenhum na sua vida. Porque se for só as nossas meras palavras. Mas eu creio que não, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo. Ele convence. A palavra dele não volta vazia. Então, queridos, quando nós buscamos a santificação, nós entendemos que eu não preciso estar nesse lugar de convencer ao outro. É o Espírito Santo. Se você está tendo alguma dificuldade dentro da sua casa com seus filhos, ore, busque em Deus e fale: eu preciso da sua ajuda para convencê-lo dessa verdade. E eu tenho certeza que ele não vai se eximir dessa responsabilidade. Porque o Espírito Santo, ele sabe o momento, o modo, a forma. Ele é perfeito. Mas quando eu não busco a santificação, eu também perco essa sensibilidade em ouvi-lo. Porque a verdade é que nós também precisamos mudar muitas coisas. Todos nós temos as nossas responsabilidades dentro da família. Mas nós precisamos estar sensíveis a essa voz, entendendo que somos nós que precisamos
carregar algum tijolinho, buscar algum alicerce, e essa responsabilidade é minha e sua também. Mas quando nós buscamos a santificação, o lar se torna esse ambiente da presença de Deus. Quando nós buscamos a santificação, o exemplo vai falar mais alto do que as palavras. Sabe, queridos, nós tivemos uma experiência recente lá em casa também, que a Helena, ela sempre tirou boas notas, graças a Deus, assim, ela é uma menina estudiosa, mas ela chegou nos surpreendendo com algumas notas baixas. E aí eu, mãe, desesperada daquele jeito, né, meio faca na bota que eu sou, às vezes tenho que me controlar, mas Helena, eu nem vejo você estudar. Você acorda, você demora para se arrumar, para tomar banho, não vejo você pegar um caderno para estudar, não vejo você fazer isso, não vejo você fazer aquilo, nós vamos cortar o tempo de tela, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Aí, né, o pai mais controlado, mais sensato, que às vezes a gente precisa, né, desses equilíbrios. Ele veio, eu vou lá na escola entender o que está acontecendo. Thomas é muito assim, vou lá já resolver. Marcou, eu aquele dia não podia ir junto, inclusive porque estava trabalhando também, mas ele marcou e foi. Chegou lá na escola, a professora falou assim, pai, a educação hoje em dia mudou completamente. E a gente realmente não vai mandar mais lição para a escola, para casa. A gente não vai mais mandar lição para casa. Eles estudam aqui, eles fazem grupos de estudo aqui, aplicam aqui, e tudo se resolve aqui, porque a gente entende que até a metodologia de ensino hoje em dia mudou, não é mais a nossa forma. Né? Eu, mãe lá de 1800 antigamente, queria que ela estivesse em casa, fazendo caligrafia, estudando e tal, não rola mais. Só que uma coisa interessante que a pedagoga falou para ele, que nos impactou, ela falou assim, ó, e pai, não adianta hoje, para essa geração, você falar e não mostrar com testemunho, não mostrar com atitudes. Porque eu não sei você, mas a minha geração, meu pai podia até estar errado, mas questionasse para ver. Não, era não ficasse perguntando. E essa geração, a gente precisa explicar para eles o porquê não, que é melhor, que vai dar ruim, e depois de explicar. E, queridos, não tem nada de errado com isso, porque eles precisam do nosso diálogo, da nossa conversa mesmo. Nem tanto lá, nem tanto cá. Sabe como? Nós precisamos achar um equilíbrio na educação dos nossos filhos. Mas nós precisamos explicar um pouco mais e justificar. Mas também tudo isso que a gente fala não vai surgir impacto se a gente realmente não viver dentro de casa. De que adianta? E veio com um pá na minha cara. Quer mandar ler, quer mandar estudar. Pouco ela veio fazendo isso. Até, inclusive, esses dias eu estava conversando com o Espírito Santo e eu costumava fazer o meu tempo de devocional no momento em que ela está dormindo de manhã. Né? Porque depois vem a rotina da casa e tal. Eu falei assim, quero que comece a fazer devocional na frente dela. Ela precisa ver você fazendo. Porque senão não vai surgir efeito. E realmente, quando nós estamos nesse processo de santificação, nós ouvimos o Espírito Santo, o nosso ambiente familiar vai ser edificado, não só por aquilo que nós falamos, mas pelo exemplo que nós damos. Não importa qual a idade dos nossos filhos, eles precisam nos ver de joelho no chão, orando, eles precisam nos ver que aqui esse lugar é um ambiente bom de estar, em que eu gosto. Sabe, queridos, nós muitas vezes cometemos um erro gravíssimo. Nós chegamos em casa, porque nós falamos aqui que esse é um ambiente que precisa haver perdão. Dentro da igreja precisa haver perdão. Por quê? Nós somos pessoas que erramos e muitas coisas de errado você vai ver aqui. Mas não chegue em casa depois do culto e comece na mesa da sua casa a falar mal do pastor. Não comece a falar mal da liderança da igreja, porque o seu filho está escutando essas coisas. E talvez ele pegue raiva de um lugar que traz cura para ele. Isso é algo muito sério, queridos. Nós precisamos ter conduta de cristão, porque os nossos filhos estão nos ouvindo. Eu começo bem e eu termino bem.
Não deixo que a religiosidade entre na minha vida. Sabe, queridos, quem já esteve no retiro de mulheres, acho que não foi o último, né? Foi o penúltimo que nós estivemos testemunhando sobre a nossa vida, o que Deus já fez no nosso casamento. Eu pude testemunhar para algumas mulheres que teve um momento da minha história, da minha vida, em que eu tive uma grande queda. Eu cometi um grande pecado, não só contra o Senhor, mas contra a minha família. Mas, naquele momento, eu estava na igreja, fazendo e realizando. Eu era líder de jovens, eu trabalhava, eu pregava, eu orava, eu fazia muita coisa. Só que em um dado momento, eu já estava só trabalhando e não mais me santificando. Não mais buscando a presença de Deus, e aquilo foi me afastando de Deus, me afastando de Deus, me afastando de Deus. E aquilo que eu imaginava ser impossível causou a minha queda. Porque eu estava distante, eu só estava realizando, fazendo. E você, líder, eu quero chamar sua atenção aqui nessa noite para isso. A religiosidade de estar aqui domingo pós domingo, cantando, louvando, pregando, faz conosco isso. Que esse temor nunca saia do nosso coração. Nós não podemos ser religiosos, nós precisamos de domingo a domingo buscar a santidade em Deus, porque é ela que vai me deixar próximo dEle, e essa santidade não vai deixar eu pecar contra o meu marido, não vai deixar eu pecar contra a minha filha, não vai deixar eu pecar contra a minha casa, não vai deixar eu pecar contra o meu Senhor. Mas nós precisamos buscar essa santidade como quem busca tesouros, porque senão nós vamos nos tornar religiosos. E a santificação é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Se nós queremos colher frutos de bênção sobre a nossa família, nós precisamos tomar essas posições que santificam a nossa vida e santificam também os da nossa casa. O que você permite na sua vida influencia a sua casa. Talvez o mais importante para o Senhor não foi como você começou, porque muitas vezes nós começamos bem, mas no meio do caminho nós tropeçamos, nós erramos. Queridos, importante é como nós vamos terminar. E nós só terminamos bem quando nós estamos aos pés da cruz. Nós só terminamos bem quando nós estamos aos pés de Jesus. A nossa família só vai terminar bem. E escute isso que eu vou te falar. O divórcio, ele não acontece só lá fora da igreja. O divórcio, se não houver santificação de ambos os lados, nós também vamos ter a nossa casa completamente destruída pelo divórcio. Nós precisamos estar buscando ao Senhor, porque divórcio acontece dentro da igreja também. Não deixe que a tua prática religiosa, não deixe que estar aqui de domingo a domingo traga somente a sensação para você de que está tudo bem. Não, busque ao Senhor, busque encontrar nele, Deus, o que o Senhor quer para a minha família, o que o Senhor quer para as minhas atitudes futuras, o que o Senhor tem para nós que ainda não está bom, que ainda não está correto, e o Espírito Santo dele vai revelar. E o último ponto dessa palavra é que cada membro deve fazer a sua parte. Se nós formos olhar para essa palavra, queridos, ela tem direção para todos nós. Olha o que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho. Ainda quando velho, não se desviará dele. Em Colossenses 3 diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos ter essa prática dentro da nossa casa. De nada adianta a gente estar tentando suportar os outros lá fora e dentro de casa a gente dorme de bunda virada um para o outro. Não, nós precisamos em amor estar uns com os outros. Sede uns com os outros, um para com os outros benignos. Isso está em Efésios 4. Uma família espiritual saudável depende do compromisso de todos. Aqui tem orientações para os pais. Ensina-nos a viver debaixo de exemplo. Ensina-nos a não irar os nossos filhos.
Quantas vezes nós tomamos da nossa autoridade para causar ira nos nossos filhos? E a palavra nos orienta que nós não podemos fazer isso, sabia? Então aqui tem direção para nós como pais. Filhos, você que ainda é somente filho, não está casado, é solteiro, aqui tem orientações de obediência. E a tua obediência traz frutos que fará você perdurar por muitos anos. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldades lá em casa, né? Com a minha sogra. Minha sogra está enfrentando um câncer já faz 2 anos. E esses dias ela chegou em casa bem abalada, porque ela teve outra notícia ruim, mas graças a Deus essa notícia nós já recebemos de vitória. Ela foi curada, nós cremos nisso, nós já vimos resultados de exames. Mas esse dia que ela recebeu o último diagnóstico de um câncer no pulmão, né? No brônquio. Ela sentou na mesa lá da minha cozinha, eu já tinha feito almoço para ela, e a gente começou a conversar, e eu falei assim, sogra, eu creio que você não vai morrer tão cedo. Você honrou tanto tua mãe, honrou tanto seu pai, e se ele ainda está dando recursos para você, é porque ele ainda tem coisas para fazer através da sua vida. É se apropriar dessa palavra, queridos. E ela tem vivido testemunho após testemunho da cura, da restauração na vida dela. Filhos, obedeçam e honrem os seus pais. Cônjuges, aqui tem direções para que nós possamos amar, para que a gente possa honrar, perdoar, como tanto foi falado nessa manhã, como nós devemos caminhar juntos, como nós devemos ter Deus como aquele cordão, como a terceira dobra do cordão. É Ele que não vai deixar arrebentar. Tem orientações para todos nós, queridos. E essa aplicação, quando existe um posicionamento individual, eu entendo que eu sou mulher, e aqui tem direção para mim. Eu entendo que eu sou o esposo, e aqui tem direção para mim. Eu entendo que eu sou filho, e aqui tem direção para mim. Eu me posiciono, eu obedeço, eu construo a minha casa nesse alicerce, e todos nós viveremos frutos de bênção, frutos de paz dentro dos nossos lares. E você verdadeiramente poderá proclamar, assim como diz em Josué 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Queridos, talvez eu gostaria que você já se colocasse em pé. Mas talvez você tenha pensado o seguinte: primeiro, você ainda não confessou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E como nós falamos nessa noite, essa é uma decisão individual. E eu não posso sair dessa noite daqui sem perguntar a você, se você quiser aceitar esse Jesus hoje, que pode transformar toda a história da sua vida, que pode transformar a história da sua família, mas ela começa em você. Se você entendeu esse princípio, levante a sua mão no seu lugar, dizendo que você aceita esse Jesus. Se você ainda não teve essa atitude, e nessa noite você deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem alguém nessa noite aqui que está dizendo e confessando ao Senhor como seu único e suficiente Salvador? Amém. Amém por isso. Eu gostaria de pedir que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar rapidamente por você, se você puder vir. Se você ainda está em dúvida no seu coração aí sentado, queridos, eu quero te falar algo. Não é aquilo que eu estou falando, mas se você está com o teu coração apertado, é o Espírito Santo que está falando contigo. E o poder dessa palavra transforma vidas. Aleluia. Você pode vir até aqui, pastor, por favor, pode abraçar aqui ele, nós já vamos orar. Se você está aí, estenda as suas mãos. Nós sabemos que quando uma vida se arrepende, há festa no céu. Querido, olha aqui para mim, como que é teu nome? Pedro. A palavra de Deus diz assim, que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Ele morreu por nós, que Ele pode perdoar os nossos pecados, nós seremos salvos. E se você crê nisso nessa noite, o Senhor salvará não só você, mas a sua casa. Amém?
Você pode orar comigo e repetir essa oração? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor é o único e suficiente, capaz de me perdoar, de me lavar, de me remir, perdoar os meus pecados e fazer com que eu encontre a salvação. Amém. Deus, obrigada. Nós cremos nessa noite, nós celebramos essa vitória. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Obrigado pela vida do Pedro, Senhor, que nessa noite tem um encontro com o Senhor, e nós cremos que toda a vida dele será transformada, que o poder revelado na cruz será exaltado na vida dele, será revelado na vida dele, e hoje ele sairá daqui um novo homem, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, nós profetizamos sobre a vida dele, que um novo tempo virá, uma nova estação virá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedro, não importa tudo que foi construído aqui até aqui, o Senhor está te dando uma nova oportunidade, páginas novas, páginas em branco, para você construir uma nova história, e Ele vai estar com você. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Querido, e eu quero convidar você, se você ouviu essas palavras, esse seminário de família falou talvez na sexta-feira algo com você, falou hoje pela manhã, falou agora nessa palavra, eu queria convidar você. Talvez não vai vir a tua família, talvez é você que queira vir buscar, mas eu queria clamar que você viesse até aqui à frente nessa noite. E nós vamos, como família cristã, que o Senhor também nos uniu, intercedemos uns pelos outros. Mas eu creio que todos nós, como família, precisamos e carecemos da graça de Deus. Se você sente, venha para frente nessa noite. Nós queremos orar, abençoar a tua família. Talvez você não está com a sua família aqui nessa noite, mas nós cremos que o Senhor, através da sua vida, fará grandes coisas na tua família. Venha, não perca tempo. Nós queremos orar e interceder, e nós cremos que bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos financeiras, se você precisa de milagre de Deus na sua família, venha aos pés da cruz. Não é o que nós vamos orar, mas é o que Deus está pronto a derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós cremos em um tempo novo sobre as famílias dessa casa, sobre a igreja dele. Nós cremos em um tempo novo em que as nossas famílias vão impactar Piraquara, Pinhais, Curitiba, o estado do Paraná. O testemunho da sua família vai alcançar a muitos. Ah, Senhor, eu queria pedir aos líderes dessa casa, aos pastores, diáconos, que estejam me ajudando em intercessão e oração nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos a tua presença nessa noite gloriosa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que olha no individual. O Senhor conhece a necessidade de cada homem, de cada criança, de cada mulher nesse lugar. As famílias aqui que estão sozinhas, sendo representadas talvez somente por um homem, somente por uma mulher. O Senhor vê, o Senhor olha, o Senhor escolheu, o Senhor começa um novo. Ah, Deus, derrama o teu novo sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, nós queremos a tua presença acima de todas as coisas. Nós queremos santidade na nossa vida, para dizer sim ao Senhor todos os dias, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso caminhar. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, algo novo, atitudes novas, um espírito vivificado no Senhor, para dizer não ao pecado, não àquilo que tem, Senhor, nos roubado da tua presença, não para aquilo que não constitui alegria, paz sobre as nossas casas. Venha, Senhor, com a tua autoridade, encerrando ciclos
de vícios nesse lugar, encerrando ciclos de escassez. Que eles vivam o sobrenatural do Senhor na área financeira, em nome de Jesus. Que todo vício caia por terra, que o Senhor seja glorificado nas atitudes. Senhor, se alguém veio aqui buscando respostas, o Senhor é a resposta. Que a semana deles seja abençoada, que no emprego deles haja conversão. Senhor, que o casamento deles reflitam a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos no poder da tua palavra. Já recebeu a oração, pode estar voltando ao seu lugar. Se você ainda não recebeu, fique aqui, os líderes vão estar orando por você. Eu queria encerrar falando para você, se você tomou um posicionamento diante de Deus, diante da palavra que foi pregada, não deixe o inimigo colocar dúvidas. Como eu falei, a segunda-feira está aí, ela bate à nossa porta, mas tome posse da tua decisão. Talvez o inimigo vai falar assim, de novo? Mas de novo? Você vai falar, sim, eu me aproprio de uma nova conduta dentro da minha casa e eu vou seguir firme nisso que eu me posicionei, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele tem expectativas a respeito da sua vida e da sua família, amém? Que o Senhor abençoe grandemente vocês, amém?
a minha família em ti. Pode ser? Esse refrão de vamos construir. Pega aí na mão do seu esposo, pega aí na mão dos seus filhos, e você pode cantar: eu vou construir a minha família em ti, eu vou construir a minha geração em ti. Aleluia. Em mim e você vai mudar a sua casa, vai mudar a sua geração, vai mudar a sua rua, vai mudar onde você colocar os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem foi abençoado esses dias? Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do Thomas, da Fer. Que o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês. Tenho certeza que o Senhor transformou as nossas vidas através da vida dos irmãos preciosos. Vocês são bênçãos demais. Essa casa que honra vocês, essa casa que respeita a unção que vocês carregam. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem algo maravilhoso, grande, poderoso sobre a vida de vocês. Uma salva de palmas a esses irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Também nós queremos honrar, o David e toda a equipe da Lagoinha Curitiba. Uma salva de palmas a esses irmãos também. Vocês são, moram no nosso coração, esses irmãos preciosos. Deus possa recompensá-los, grandemente pelo que vocês têm feito. Amém? Irmãos, nós encerramos nossa conferência de família. Foi um tempo especial. Nós tem um vídeo aqui, Então, nós temos um vídeo para passar. Então, depois nós encerramos aqui, irmão. Você pode se assentar. Acho que vai encerrar depois. Acho que acabou. Eu profetizo sobre a minha casa que a glória de Deus hoje vai habitar. A tempestade pode até bater na porta, mas a nossa rocha não vai se abalar. O teu amor é o teto que nos cobre aqui, a fé é o chão onde eu decidi construir. Meus filhos são herança, meu lar é altar. Aqui a tristeza não pode tocar. A porta está marcada com o sangue do rei. A minha família eu já consagrei. Minha família é bendita do Senhor.
casa é tua, Jesus. Restaura o casamento, restaura a união, traz de volta o filho ao teu coração. O sangue na porta é o nosso sinal, somos protegidos de todo mal. Não falta azeite, não falta o pão, a tua presença é a nossa provisão. O mal foi embora, a luz acendeu. O mal foi embora, a luz acendeu. O cordão de 3 dobras não vai se quebrar, ninguém vai roubar o que Deus quis me dar. As trevas recuam, a glória desceu. Minha casa é território de Deus. Minha casa é território de Deus. Graça e paz do Senhor, nós queremos agradecer a vida de cada um. Tivemos uma conferência maravilhosa, um agir de Deus. Certamente famílias foram restauradas, propósitos familiares foram alinhados com a presença de Deus. E nós queremos fazer um convite, para que você continue, buscando ao Senhor, você e a sua casa. Como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até a próxima conferência, que Deus abençoe. Olá, boa noite, gente. Chegamos ao final da nossa Conferência da Família. Nós vimos aqui muitos milagres, muitos sinais. Vimos aqui que o Senhor está falando através das famílias e para as famílias. Vimos a restauração familiar. Vimos que filhos são bênção do Senhor, que a nossa casa, que o nosso lar é um projeto de Deus para nossas vidas. Então nós agradecemos a cada um que esteve aqui. Nós ficamos muito felizes por que Deus fez e faz em nossa família. E agradecemos. Olá, queridos, tudo bem? Estamos encerrando a 3ª sessão da Conferência da Família aqui na Alcance Piraquara. Foram momentos maravilhosos de ministração da Palavra de Deus e eu creio que o propósito para o qual ela foi lançada alcançou os corações. Nós cremos que você, como família, irá viver dias maravilhosos, colocando em prática tudo aquilo que foi aprendido. Deus abençoe. Restaura a união, traz de volta o filho ao teu coração. O sangue na porta é o nosso sinal. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Benção, irmão. Você pode ficar de pé, nós encerrarmos. Vamos orar para nós encerrarmos, esse culto, essa conferência. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso meio. Senhor, nós oramos, te agradecemos pela vida do Thomas, da Fernanda, Senhor. Te agradecemos pela vida do Deide, toda a equipe, Senhor, ó Deus, da Lagoinha Curitiba. Senhor, que o Senhor possa abençá-los mais e mais. Senhor, temos convicção, certeza, que hoje, nesse dia, foi um marco para as nossas vidas. Nós entendemos o propósito como família e vamos aplicar esse propósito, essas verdades no nosso coração, para que a nossa família, Senhor, seja uma família bendita do Senhor. Deus, nós nos apropriamos de toda promessa do Senhor e nós repreendemos toda ação contrária, Senhor. Ó Deus, que venha tentar tirar aquilo que foi colocado sobre cada coração aqui. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Que Deus... nós queremos agradecer os nossos voluntários. Cadê os voltos aí? Aí uma salva de palmas aos nossos voluntários. Glória a Deus. Que Deus possa abençoá-los. Essa equipe maravilhosa, irmãos. Esses irmãos são preciosos. Eles chegam cedo, saem tarde. Eles estão desde sábado de manhã aqui. Nós tivemos um outro evento no sábado de manhã. Então, assim, são irmãos preciosos. Que o Senhor possa recompensá-los ainda nessa vida, por todo zelo e dedicação com a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja. Em nome de Jesus. Me submergir a tua